Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz novamente o programa ao seu César. Como está o seu César? Boa tarde, Paulo Sérgio. Boa tarde aos telespectadores. Ao seu César Pacheco. Ao seu César Pacheco. Ele esconde o seu dele, né? E é um prazer estar aqui novamente, né? Fui convidado, acho que eu estava na geladeira, mas bom, muito obrigado pelo convite aí. Como na geladeira? Não estou entendendo. Estou brincando, eu estava viajando, fiz uma viagem aí muito... Mais um cruzeiro. Muito boa. E mais um cruzeiro. Fui conhecer Barbados. Desse jeito vai te tornar torcedor do Cruzeiro. Eu acho que eu conheço quase todas as ilhas do Caribe já, né? É um meio bom e barato de viagem, são os cruzeiros, né? A pessoa tem uma... Tu sabe que tem pessoas idosas que, em vez de ficar no asilo, elas passam viajando permanentemente de cruzeiro para outro, cruzeiro para outro. Tem alimentação, tem médico, tem tudo. Lavanderia, tudo, né? Todo serviço. Tudo, mais barato. E shows todas as noites, né? É verdade. Tem muita gente que mora. Nossa, fantástico. Eu estava falando com o capitão desse último cruzeiro e ele disse que tem pessoas que fazem o seu escritório. Quando enjoam, vão para outro navio maior, menor, então, mas vivem trabalhando aí, né? Quem pode, pode. Não, nosso presidente da Câmara, mas não, em vez de pagar aí 4, 5 mil, vai para o cruzeiro. Tem esse cruzeiro que vai para a Europa, que sai do Brasil, sai de Salvador. Quando acontece isso é barato, sim. Sim. É muito mais barato. É o reposicionamento que ele chama. E saudável. Walter Nailstein, nosso presidente da Câmara. Obrigado pelo convite, agradeço. Quantos quilos mais novo? Agora já estou um pouco recuperado. Eu perdi 12, mas eu recuperei já uns 5, 6. Tá bem, a doença do Tancredo Neves, né? Doença de presidente, só que ele chegou à presidência da República, eu apenas presidente da Câmara de Vereadores. Ele não chegou à presidência, né? Ele não chegou. Tu chegou à presidência da Câmara. Mas hoje a gente cumpriu uma agenda muito bacana, eu queria aproveitar para dizer isso. Eu, quando assumi em janeiro, assumi um compromisso assumi alguns compromissos. Um deles de pensar fora da caixa, doutor Papaléu. Sair de dentro do parlamento e levar a Câmara para a rua. Não imagine quem está nos ouvindo, especialmente o porto-alegrense, que eu, como vereador da cidade, não me constranjo e não me revolto com a quantidade de moradores de rua que a nossa cidade tem, com os buracos na rua, com o mato que está crescido, com tudo isso, e a gente cobra muito, porque a gente é muito cobrado por isso também. Mas não foi só isso, nós quisemos fazer e estamos fazendo o programa Câmara na Rua. E hoje a gente fez uma coisa histórica, nós aprovamos há algum tempo, eu tinha proposto lá na Câmara uma sessão especial embarcada. Às 9 horas da manhã nós saímos no catamarã, junto com o Hugo Fleck, Eugênio Hugo Fleck, que é o diretor da Ouro e Prata e da Catsul, que tem a empresa que desenvolveu e explora esse serviço de Guaíba para Porto Alegre. Fomos até o extremo sul de Porto Alegre, voltamos numa sessão instalada da Câmara de Vereadores, com a estrutura da Câmara, com os vereadores, com a TV Câmara, com a taquigrafia, com a diretoria legislativa. Não levaram junto o Nelson Marquesano? Não, o prefeito mandou, porque a gente pediu, o secretário municipal de transportes, porque o objetivo da nossa reunião era discutir o transporte na parte da manhã. Seria interessante ali, hein? Discutir isso tudo aí. Transporte. Tá bom. Discutir transporte hidroviário em Porto Alegre, né? Então, o que o Hugo Fleck nos falou lá da Amazônia, por exemplo, que ele explora lá no Amazonas, no Rio Negro, no Rio Amazonas, é que lá o governo deixa. A Marinha, a Capitania dos Portos, o capitão da Capitania dos Portos, Amaury, foi conosco, fiscaliza, obviamente, a segurança e tudo mais, mas os governos não atrapalham. E aqui o governo não permite. Absurdo. Porto Alegre não precisa... se nós fizermos um transporte só de Porto Alegre, hidroviário, do extremo sul, do Lami, por exemplo, passando por Belém Novo, vindo por Ipanema, Guarujá, Ipanema, toda hora, que todo mundo que mora na Zona Sul, nós não precisamos da Metroplan, não precisamos do governo do Estado, é uma questão de Porto Alegre se regular. Então, pela manhã, tratamos isso com o Marcelo Soletti, que é o diretor-presidente da EPTC, secretário de Transportes, uma palestra dele de 20 minutos e uma palestra do Hugo Fleck. Chegamos até a ilha ali do União, na volta, atracamos ali na Ilha do União ao meio-dia, fomos recebidos lá pelo presidente Naja, pelo Binho. Tem a outra ilha lá que é dos Jangadeiros, né? Sim, nós passamos pelos Jangadeiros, né? Sim, mas na ilha, lá na ponta do Lamir, tem uma ilha lá que é do clube. Essa nós não fomos. Não foram? Voltamos ali pela ilha da Cadeia, chegamos na ilha do Grêmio Náutico União, o presidente Naja, o Bing. Vocês não foram até lá, então? Não, nós fomos até a Ponta Grossa. Até a Ponta Grossa, Aí o Bekele nos receberam lá, almoçamos com o Cooks, fez uma paeja maravilhosa, estavam os ilheiros lá, o almoço tradicional dos ilheiros, hoje foi o almoço 1840 dos ilheiros, que nos receberam à Câmara.
ficamos ali mais ou menos 1h30 e zarpamos no Cisne Branco, que é outro patrimônio da cidade. Dessa vez com outro painel à tarde, com o diretor-presidente do DEMAI para falar sobre essa água de Porto Alegre, com gosto, com cheiro, sobre a questão dos investimentos que são necessários, com o capitão Amauri da Capitania dos Portos. Porto Alegre tem 30 mil embarcações registradas aqui. Porto Alegre é a segunda maior capitania em jurisdição do Brasil. A gente, sabe, está de costas para o Guaíba e não se apercebe disso. Também nos acompanhou o diretor de portos interiores da Superintendência Mas o dos que tem Portos. essas embarcações que ninguém enxerga? Olha, lanchas, Ou estão as embarcações? lanchas, jet ski, veleiros que estão nos nossos clubes, nas marinas que tem aqui ao longo do Rio Jacuí. É uma enormidade. Barcos que trabalham o transporte, por exemplo, do polo petroquímico, barcos de areia, tudo isso que vive. Vai colocar uma marina em Porto Alegre e ver o que acontece. Olha o que fizeram com o Ronaldinho, olha o que fizeram com a marina que tinha, a Sociedade de Engenharia. Os ambientalistas acabam com toda a pretensão do cidadão ficar de frente para o rio, utilizar o rio. Isso é uma das coisas que nós discutimos. Isso é uma vergonha. E que tem que mudar em Brasília. Por isso que eu acho que Brasília esse ano tem que mudar muito, porque fizeram um código florestal com uma aberração. Um código florestal que uma coisa é tu destruir uma margem. Outra coisa é tu não poder edificar nada. 60 metros de uma margem. Quer dizer, o Brasil é um país que vive disso, de movimentos pendulares. Ou é um extremo ou é porta arrombada, tranca de ferro. Né? Então, isso que tu está falando. Não se poder fazer o que o Rio de Janeiro fez, que o Burle Marx fez ali no aterro do Flamengo, que é uma coisa que envolva planejamento urbano, que envolva botânica, que envolva jardinagem, que envolva uma cidade ficar mais bonita. Como é que Fortunati conseguiu fazer esse da Orla aqui do Guaíba? Não sei como é que Só para concluir essa parte. Aí a gente levou também o diretor dos portos e hidrovias de Porto Alegre. Mostrou uma coisa que também a gente está de costas para isso. Os navios que viajam o mundo inteiro e que... Como é que o navio vem aqui em Porto Alegre? Que é normalmente final de rota. Então o cara hoje está atracado aqui um navio que é da Antuérpia, lá na Holanda. Ele veio, parou em Paranaguá, parou em outros portos, aí chega aqui no final com a última carga dele, porque ele já vem meio vazio, e traz essa última carga para Porto Alegre. O que o Porto de Porto Alegre movimenta? Então foi muito bom para nós nos apropriarmos desse tipo de informação. Estou chegando agora de lá, atracamos. Né? E o Cisne Branco e o Catamarã, que são patrimônios da cidade. Então eu quero agradecer ao Hugo Fleck e à Adriana, que é a dona do Cisne Branco, né, que são heróis aqui, resistentes. O Cisne Branco é uma maravilha. Um barco que pode ser locado para festas e eventos e que está há anos aí. E que afundou e foi restaurado. Foi restaurado pela família com esse risco que tomaram. E por incrível que pareça, eu ouso dizer, 8 de cada 10 porto-alegrenses não conhecem o nosso Guaíba. A maravilha que é o nosso Guaíba. Tem muito, hein? Acho que 9 de cada 10. E olhe lá. O que é um absurdo. Emílio Papaléuzinho, nosso desembargador do trabalho. Prazer tê-lo aqui. Da mesma forma... Outro que fazia tempo que não vinha ao programa, né? A exemplo do Dr. César Pacheco, acho que me congelaram. Estava na geladeira também? Não, você se congela. Hein? Você se congela. Não, mas eu quero... O navio veio da Antuérpia, acho que vocês vieram da Antártica. Eu quero agradecer, Paulo Sérgio, o convite que me foi feito por ti e pela produção do programa. Há 60 dias atrás. É um prazer estar aqui dentro das minhas possibilidades, procuro atender sempre. Quero cumprimentar o Dr. César Pacheco, que nós nos encontramos seguido, quer em debates esportivos. Inclusive aqui na Rádio Grenal, né? O Paulo Sérgio está falando que não vem, nós fizemos programas de 2 horas e meia Lembra aqui, daquilo? num domingo, né? Quem ganhou? É verdade. Não, um debate amigável, Em alto nível. Debate amigável. Estão amigável, o debate não existe. Não ganhamos, mas jubilamos Não bastante. adianta fazer debate. Se todo mundo é concordino, concorda com as mesmas coisas, não dá. Mas tinha mais pessoas também, foi muito bom. Doutor Papaléu. Não, então quero cumprimentar o Dr. César Pacheco e também o meu amigo Walter Nagelstein. Obrigado. Ele sabe que sou eleitor dele. Poxa, né? Sabe, sim. E fico muito feliz com essas informações trazidas pelo presidente Nagelstein, porque eu me recordo que quando os meus filhos eram pequenos, eu estou entre a minoria que conhece o Guaíba, mas também por uma vez. Né? Eu fiz um passeio com os meus filhos e nós temos a nítida noção que Porto Alegre é outra cidade. Quem pega um barco e sai pela orla tem a nítida impressão que é outra cidade, é muito bonito. E eu parabenizo a iniciativa do presidente Nagelstein nesta tarde de hoje. E estou aqui à disposição para que nós façamos um bom Aliás, debate. o senhor tem um evento aí que Tenho. é o segundo seminário de Direito do Trabalho. Eu
eu aqui exibo não sei se Dá para... Qual é a câmera que vai pegar? Aí, pronto. A 2? Aí. Aqui. Não, eu estou fora. Aí, tá bom, já... Agora quem é que pega? Deu aí, tá, pode falar, desembargador. Este é um segundo seminário que esta empresa FS Cursos e Eventos me convida para coordenar. Nós fizemos um ano passado que tratava da reforma trabalhista com ênfase na parte do direito material do trabalho. Nós temos a CLT, todos sabem, que é um diploma legal que reúne matérias de direito material do trabalho e direito processual, por isso consolidação das leis do trabalho. E esta consolidação, portanto, foi reformada, como todos sabem, e também a reforma invadiu, por assim dizer, as questões de direito material e processual. O seminário que fizemos no ano passado tratou especificamente do direito material. E agora nós estamos fazendo este novo seminário, que é o segundo, que será no dia 4 de maio, uma sexta-feira, aqui em Porto Alegre, neste endereço que está no folder, que tratará apenas de direito processual desta vez. Então, são temas que versam sobre dissídios coletivos, a incidência da lei do tempo, a homologação de acordo judicial, os próprios honorários de sucumbência, que são matérias absolutamente polêmicas, a nova petição inicial trabalhista, a audiência de instrução e julgamento, a transcendência no recurso de revista e a parte de execução. São 4 painéis que ocorrem durante a sexta-feira, é um dia só, 2 pela manhã, 2 pela tarde, com palestrantes aqui de escola, de renome. Posso citar aqui o Dr. João Pedro Silvestrin, que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, a doutora Carmen Camino, que é desembargadora aposentada e advogada, mediados pelo Dr. Eugênio Heisenländer, que é presidente da SATERGS. Depois, no painel 2, que temos a homologação do acordo extrajudicial com o Dr. Ricardo Gelling, que é também desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho e hoje está exercendo a advocacia. Nos honorários de sucumbência falará o Dr. Fabiano Bertolucci, que é também desembargador aposentado, foi presidente do tribunal, mediados pelo Dr. Benoni Rossi, que é um advogado experimentado, trabalhista. Temos ainda o painel sobre petição inicial, como disse, em que falará o Dr. Renato Paese, que é um advogado especializado na área do direito dos trabalhadores. Temos a audiência de instrução e julgamento, cujo tema será discorrido pelo desembargador Ricardo Martins Costa, desembargador da ativa do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. E, por último, a transcendência no recurso de revista, ministrada a palestra pelo Dr. Pedrassani, José Pedro Pedrassani, que é advogado patronal. E, por fim, a parte da execução no processo do trabalho, que é um tema extremamente espinhoso e complexo, e sobre ele falará o desembargador aposentado João Guislene Filho. Então, eu convido a todos, especialmente os que militam na área trabalhista, para que agendem os seus compromissos com antecedência e compareçam a este evento, que será muito proveitoso numa hora que nós precisamos, de fato, discutir com mais profundidade a reforma trabalhista na área processual. Olha, é esse o convite que eu faço. Um timaço aí. Só faltou o Sigma aí, hein? É que o Sigma esteve no primeiro. Então está justificado. Então, como nós... Estou brincando. Não, mas é verdade, é verdade. O Sigma esteve no primeiro. Já está se fardando para entrar em campo. Se estiver nos ouvindo, eu mando um abraço para o Dr. Roberto Sigma. O presidente do FCDL, Vitor Augusto Koch. Hoje nós também ao seu César, Vitor Augusto. Sabor irresistível e qualidade que vão surpreender a todos. Experimente as linguiças e salsichões do Alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. O Cremers informa aos médicos do interior que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação em todo o Estado. Os contatos estão sendo mantidos por funcionário das delegacias seccionais através de e-mail ou mesmo por telefone. Colabore. Cremers, estado de alerta pela saúde. Dr. Vitor Augusto Koch, nosso presidente do FCDL.
O presidente Walter Nagel, você estava relatando aqui o seu deslocamento hoje pelo Guaíba, foi no catamarã, fez ao contorno da ilha, que foi um dia presídio, onde esteve preso o ex-marido de Dilma Rousseff. Carlos Araújo teve preso. Carlos Araújo, esqueci, depois almoçou na Ilha do União, depois voltou no Cisne Branco, palestra, foi uma iniciativa espetacular. Eu acho que ele deve, eu acho que nas prioridades que ele tem, ele deveria fazer um passeio de táxi, de Uber, de bicicleta, pelo centro de Porto Alegre, para ver os camelôs instalados nas ruas de Porto Alegre. Não dá nem para andar mais. Presidente Vitor Koch. Verdade, uma boa noite, a satisfação de participar do programa, especialmente com essa bancada tão especial que aqui se encontra. Olha, nós temos aqui o Judiciário, Polícia Federal e Parlamento. Verdade, muito bem empresário agora. Muito bem representado. Viu que te massa? E o quarto poder? Plural. Imprensa. Não, esse o primeiro. Esse é o maior, Esse já é o oitavo ou nono poder. Que não estão aqui os procuradores os promotores que vão disputar com ele para saber quem é o primeiro poder. Não estão aqui os procuradores de Estado, não está a advocacia, não está a OAB aqui. São todos poderes que passaram por cima da imprensa há muito tempo. Aliás, nós vivemos a ditadura dos advogados do Brasil, essa que é a verdade. Eles estão infiltrados em tudo na sociedade brasileira. Agora, para ser bombeiro tem que ser advogado. O oficial bombeiro tem que ser advogado. É um espetáculo. O idealismo acabou, não importa mais. Para ser bombeiro tem que ser advogado. E daqui a pouco, para ser administrador de empresa, tem que ser advogado. E daqui a pouco, para ser engenheiro, tem que ser advogado. Bom, para ser da Polícia Federal, delegado. Alguma coisa contra advogado, não? Não, fizeram faculdade, tem quase 40 anos o Brasil está virando. Eu sou contra monopólios. Desculpa eu te dizer o seguinte, vamos deixar que o presidente vai falar. Porque aqui na bancada tu convidou 3 advogados. Cessa tudo quando a Tiga Musa canta que o poder mais alto se levanta. O presidente do FCDE. Convidou 3. E eu estou formando 2 lá na minha casa. Então, com 2 segundos do Brasil também, parabéns. É verdade. Os donos do Brasil. Vou escrever um livro, Advogados, os donos do Brasil. Na verdade, o centro de Porto Alegre, mas não só de Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul está sendo tomado, por esses ambulantes, essas pessoas que estão procurando um ganho e que é uma situação realmente muito temerária e que precisa ser tomada uma atitude mais forte, uma vez que nós, comerciantes, empreendedores, nós temos que cumprir as leis, nós temos que atender a todas as demandas que existem e a legislação vigente. E quando nós vemos aí, não existe respeito à CLT, não existe respeito ao Código de Defesa do Consumidor, não existe o recolhimento dos tributos necessários e pagamos aí uma alta carga tributária, não só como empresários, mas como consumidores e como clientes também, e que a gente precisa agora, de uma vez por todas, passar esse país a limpo. Acredito que o nosso presidente da Câmara tem conhecimento, o passeio dele acompanhei, meu amigo, no Facebook, parabéns, é uma atitude louvável, conhecer as potencialidades e aonde nós podemos então melhorar o nosso transporte e especialmente a visibilidade da nossa capital do estado. Muitas coisas terão que ser feitas e o momento é agora. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade no país, especialmente um ano eleitoral, onde nós podemos mudar, onde nós podemos, de uma vez por todas, esclarecer a população e nós, como formadores de opinião, temos que ser muito incisivos e escolher representantes legítimos e com competência. Com competência, eu digo, com experiência de gestão em alguma área ou na sua área específica. E precisamos, mais do que isso, ainda um comprometimento com o desenvolvimento do nosso país, do nosso Estado. E eu tenho visto que o nosso presidente da Câmara tem trabalhado muito forte nesse aspecto, inclusive algumas afirmações firmes e contundentes, e esse é o caminho. Nós precisamos de austeridade, de pessoas sérias, de pessoas que busquem a solução dos problemas que aí se encontram e problemas gravíssimos. Olha, o pessoal já veio lotado aqui, o Lucas de São Chico, hein? Boa tarde a todos, gosto muito do programa, mas pergunta para o vereador e presidente da Câmara, quem pagou todo esse turismo pelo Rio Guaíba? Em primeiro lugar, que não é turismo, Nós fomos a trabalho. A pergunta, tem direito de perguntar. Claro, mas eu de responder, Pode ser? Vamos combinar assim. Não foi turismo, Nós fomos a trabalho, nós temos uma sessão instalada, uma sessão especial.
Segundo, quem pagou, e aí é o que o brasileiro precisa, de espírito público, foi o senhor Hugo Fleck, que nos convidou para ir de manhã no catamarã, e a empresa do Cisne Branco para ir de tarde, sem nenhum custo ao erário. Inclusive, eu elogiei... E o almoço quem ofereceu foi o União. E o almoço quem ofereceu foi o Grêmio Náutico União. Para quê? Para que nós fizéssemos aquilo que eu defendo na política, pensar os grandes temas de uma cidade. Agora o presidente Koch está falando, nós temos um desafio enorme. As pessoas reclamam de Porto Alegre, né? Da situação que está. E eu acho que com muita razão. Eu fui secretário, ontem eu recebi o Alcides Debus e a diretoria do CDL lá, estávamos conversando sobre isso. Fui secretário de Indústria e Comércio aqui por 2 anos. Quando eu não tinha recurso para comprar carro, procurei o Sindicato Nacional do Gás, fizemos um convênio para fiscalizar a distribuidora de gás, me doaram 2 carros. Fui lá no Procon, tinha um tanto de multa para receber, aplicamos a multa, grandes hipermercados e tudo, peguei mais 2, 3 carros. Fui na Nestlé, fiz a adoção das feiras de Porto Alegre, ficaram todas amarelinhas, bonitas, com a Mage, nos deram mais 2 carros, reequipamos a secretaria. Fui no Sindiótica, pedimos para o Sindiótica, nos deram 100 aparelhos celulares desses, pai de santo que só recebe, com chip, e eu distribuí para todos os meus fiscais. E foi lá no Sebrae, pediu um ônibus e a gente fez um ônibus e atendeu todos os micro e pequenos empreendedores dos bairros. Criamos um programa de microcrédito, fizemos isso e ganhei um prêmio lá no Sebrae, graças a vocês e a esse trabalho, disputando com 298 municípios, prêmio prefeito empreendedor. Então, é disso que nós estamos precisando. Mas como é que nós vamos renovar? Eu tenho perguntado aqui, quando os deputados em Brasília aprovaram no ano passado uma tal de uma reforma trabalhista, reforma trabalhista também, mas uma reforma política, e definiram que o dinheiro dos impostos do brasileiro vai ser dividido entre aqueles que são deputados hoje. Como é que a gente faz isso? Então é impossível renovar. E a questão do centro... Vai renovar não mais que 25%. Mas acontece que... E aí eu estava falando de Porto Alegre. Como é que o cidadão vai reclamar? Dizer, mas eu não acredito mais, não voto. No ano passado, não votaram em Porto Alegre 431 mil pessoas. A metade do eleitorado de Porto Alegre. Pergunto, tem legitimidade para reclamar? Nenhuma. Poxa, mas o cara não participa. O cara renuncia. Aí depois está falando do buraco, está falando do morador de rua, está falando da praça e está cobrando do vereador e da Câmara. Nunca entrou lá dentro da Câmara, me desculpe, pode ficar bravo comigo, pode não votar. Eu quero dizer para o Lucas aqui que mesmo que fosse por conta do erário... Mas não é. Era um investimento. Mesmo que fosse conta, eu sou inteiramente a favor. Tem que fazer isso. Tem que sair para ver o que está acontecendo em Porto Alegre. É isso que tem que fazer. Eu, se fosse prefeito, que jamais serei, não vou ser político na minha vida, a minha prefeitura seria itinerante. Eu faria a prefeitura dentro de um ônibus. Vamos passar no bairro tal, os problemas estão aqui tem X dias de prazo para resolver. Mas foi isso que nós fizemos. O Koch está lembrando, nós pegamos um ônibus antigo da Carris, eles no Sebrae reformaram todos, botaram gente do Sebrae lá dentro e a gente levava para o bairro e ensinava para o cara, senhora, o que a senhora faz? Eu sou cozinheiro, o que a senhora cozinha? Empadinha aqui para vender, ou docinho. Qualificamos ela. Qualificava, dava um curso de fluxo de caixa, de como é que gerenciava o negócio dele, formalizava como microempreendedor individual, que é o MEI, e aí amanhã depois... Isso é PPP, parceria público-privada. Eu acho, Paulo Sérgio, que tem toda a razão o Nagelstein e o Koch. O grande problema que eu vejo na estrutura do Brasil hoje é que as pessoas estão acostumadas a vincular atitudes políticas ao desaforo, à desonestidade. O Brasil chegou num estágio o descrédito é total, esse é o problema. Especialmente da classe política, lamentavelmente, e não é sem motivo também, é verdade que se diga, que qualquer iniciativa, essa manifestação do nosso telespectador Lucas, né? Lucas, não é nem Porto Alegre, né? Vamos dizer assim, é um cacuete já da reação do público em relação à classe política. Qualquer iniciativa que se faça, querem saber se houve, daqui a pouco perguntam, e a propina como é que foi? Enfim, foi contabilizado, enfim. Então, nós temos que aprender... como cidadãos brasileiros que somos, a separar, e isso, me desculpe, é informação. As pessoas têm que ir atrás, saber quem são as pessoas, qual é a sua biografia e separar o joio do trigo, senão este país não vai crescer e não vai para frente. Paulo Sérgio, vejo diariamente os comentários sobre pré-candidatos a presidente da República. Por que não falo deste homem, e a foto dele está aqui, tão elogiado como ministro e hoje tão esquecido, o Eduardo Cloer? O Joaquim Barbosa ainda não é candidato. O que foi noticiado foi a filiação dele ao PSB. Ele ainda não é nem pré-candidato. Está se comentando que ele pode ser candidato. E já falamos nele aqui, inclusive, né?
Eu não sei se ele tem embocadura, né? Não, tem todo direito de ser candidato, né? Tem o direito, claro. Mas eu Tem, e perfil de gestor. É porque ele responde isso que o doutor Papaléu está dizendo, desculpa, César, que é uma espécie de senso comum, assim, que o Bolsonaro, de alguma forma, com todas as críticas ao discurso radical, de ser um cara raso, sem mais profundidade, mas ele se posicionou para responder uma anomia que o cidadão brasileiro desesperado procura alguém que responda, né? O crime tomando conta, a falta de ética tomando conta, o cara vai lá e faz um discurso que é duro, né? Mas que de alguma forma ele responde a esse sentimento brasileiro. Diz assim, olha, que é o Stanislau Ponte Preta, ou a gente restaura a moralidade ou acabou, todo mundo se locupleta. Aí o cara vai lá e faz esse discurso, que eu tenho muitas críticas, esse discurso do militarismo, da intervenção militar, que alguém vai fazer alguma coisa pela gente, que é a gente que tem que fazer, mas ele soube se posicionar. Mas aqui tem uma pergunta do Carlos Esteio. Um contraponto a esta bancada de direita. Por favor, pergunte ao nosso vereador se ele tem vergonha do MDB, de Temer, Padilha, Cunha, Sérgio Cabral, Henrique Alves, etc, etc. Sabe do que eu tenho orgulho? Eu, com 6 anos de idade, fui num comício em Dom Pedrito com o Dr. Paulo Brossard de Souza Pinto. E eu me vinculei lá naquele momento a essa bandeira, ao senador Pedro Simon, ao governador... E nem seguisse o teu pai, que era trabalhista. Ainda é afiliado? Ele sempre foi pedetista, né? E eu tive... é afiliado ainda ao PDT? É afiliado ao PDT ainda, né? Mas eu, num determinado momento, fiz essa minha opção. E não votei no Temer. Inclusive, era presidente do partido aqui em Porto Alegre, ele me ligou junto com o ministro Padilha, eu disse para ele que não tinha condição de apoiar. Você que está falando aí, está falando que a gente é uma bancada de direita, eu tenho saudade da época do Partido Libertador do Rio Grande do Sul. Estava lendo sobre o Gaspar Silveira Martins, estava lendo sobre Júlio de Castilhos, estava lendo sobre o parlamentarismo que eu defendo de Assis Brasil, e acho que a gente tem que começar a voltar um pouquinho, olhar para o futuro, como eu disse hoje, pensar fora da caixa, inovação, coisas disruptivas, mas também olhar para o passado, para esses grandes homens. Na eleição deste ano, em função dos envolvidos na Operação Lava Jato, muitos políticos sem chances eleitorais estão concorrendo em busca desesperada por foro privilegiado. Entre eles está o próprio presidente. Penso que isto não deva ocorrer com qualquer candidato a cargo político. A propósito, não se pode falar em reeleição, pois não foi eleito presidente. Jorge Lisboa Goiôso, olha... Eu nunca tinha visto ele falar em golpe. Ele está aqui indiretamente falando em golpe. Pela primeira vez eu vejo a manifestação Parece do meu rei dessa forma. Parece alguém que eu conheço que fala só em golpe. Hein? Parece alguém que eu conheço. Quem que fala só em golpe? Não, o pessoal do PT. Bom, alguém que falou. Mas eu queria dizer que nós nos afastamos um pouco, vereador, do nosso rio. Eu era menino, morava na Zona Norte e vinha... na Feira da Fruta, ali no Cais do Porto, não tinha o Muro da Mauá, não existia a Castelo Branco, né? Não sei por que não muda o nome da Castelo Branco. Vai voltar a ser Castelo Branco em seguida. Mas está demorando. Para tirar foi rápido. Tu vê, é difícil. Então, eu acho que o Porto Alegre, visto do Rio, é bem diferente. Eu acho que essa ideia que vocês tiveram de tentar colocar esse transporte hidroviário é uma baita ideia. Então, aqui dentro está perguntando, desculpe, Pacheco, a navegação no Guaíba. Lembro do navio Eugênio C. atracado em Porto Alegre, recebendo e deixando passageiros. Ainda existe armador que pretenda voltar a Porto Alegre? Mas tem o 33 Orientales, que vinha aqui também, que era um barco de Montevidéu, do Uruguai, né? Que fazia, acho que uma vez por mês, Montevidéu, Porto Alegre, era uma espécie de um vapor que vinha aqui, trazia turismo. E nós usávamos mais o Rio, tinha mais clubes de remo. Eu participava do Barroso São José, que na época houve a fusão. De manhã cedo, 6 da manhã, 5h30, tu vai treinando, aquele Guaíba, assim, era um enxame de remadores ali, todo mundo fazendo, treinando, né? Por Anton Carbidra. Anton Carbidra, não, e outros ali, até hoje de manhã cedo. O Grêmio Porto Alegrense tinha remo também, e tem até hoje a sede lá, o Clube Duque de Caxias. Então o Rio foi sendo deixado de lado, eu acho que ajudou essa construção do Muro da Mauá. Que houve uma vez uma enchente e ali fizeram aquele muro que eu acho que nos afastou do Rio. Porto Alegre é muito linda, vista do Rio, dá até nome de livro, né? Porto Alegre nasceu em função do Guaíba. Rio é estuário, né? Não se chama, não é Rio. Porto Alegre nasceu em função disso. Porto Alegre era um entreposto entre Rio Grande e Rio Pardo, que eram cidades importantes, e era um vilarejo, e aqui Viamão era uma cidade importante. E mais do que isso, no início, quando a Varig nasceu, a Varig operava os aviões do Guaíba, né? Eram hidroaviões, decolavam do Guaíba, voavam até Pelotas, e a gente, de fato,
virou as costas para o Guaíba. Pior do que isso, transformou o Guaíba no esgoto da cidade. Eu me recordo, ouvindo vocês falarem sobre isso, especialmente o doutor César Pacheco, do passado, o meu primeiro emprego foi como auxiliar de departamento pessoal no Estaleiro Só, que ficava naquela localidade, ali perto do Museu Iberê Camargo, e lá se fazia reparos, se fazia embarcações. Embarcações grandes. Isso, lamentavelmente, depois do incêndio. E teve um hidroavião argentino que acabou tentando aterrissar no Guaíba e quase afundou ali. Isso não existiu Tinha o estaleiro Mabilde no outro lado. Tinha o Mabilde na Ilha Pintada e do lado de cá tinha o Só. E Guaíba. Pô, nós tínhamos assim uma infinidade de uso para o Rio Guaíba, o estuário Guaíba, mas, poxa, hoje não tem. Eu acho que a ideia de vocês é ótima. Eu que viajo muito, estava falando com o Paulo Sérgio, eu tenho conhecido lá. O ano passado, em outubro, eu fui para Barcelona e dali fui até Roma. Fiz 10 cidades ali do Mediterrâneo. Tu tem que ver o que é a estrutura portuária. Barcos grandes, tem aqueles que carregam caminhão. É como se fosse um ônibus. Olha o Lênio dizendo aqui, tive a oportunidade de voar em hidroavião sobre Guaíba. Decolei da Marina do Cristal e voei até a entrada. Não é o Lênio Streck, não, né? E devo então dizer não que... pode ser, não. O Lênio não tem idade para andar de hidroavião, mas... Dirigindo, hein? Tem hidroavião até hoje, rapaz. Que idade. Hidroavião é uma coisa extremamente utilizada. Mas ele não aparenta essa idade que tem. Mas não é idade. Hidroavião tem hoje. Tem hidroavião ainda aqui em Porto Alegre. Existe hidroavião. Tu viu posar algum hidroavião no Guaíba? Já vi posar em Ipanema, agora recentemente. Estava caminhando lá e um hidroavião aterrissou em Ipanema, diante dos meus olhos. Paulo Sérgio, tive a oportunidade de voar em hidroavião sobre Guaíba. Decolei, tu quer desmoralizar o Lênio? Eu estou elogiando o Lênio. Estou chamando o Lênio de jovem. Da Marina do Cristal e voei até a entrada da Lagoa do Não faz isso com ele. Vamos abrir. E devo dizer... por que fazer isso? E devo dizer que a vista não perde em quase nada para a ilha de Florianópolis. É o Lênio Streck, Sim. Nós vamos fazer um grande seminário em agosto com o chefe de polícia de Los Angeles, aqui, está confirmado, com esse chefe de polícia da Bélgica, com o ministro Etchegoyen e com o Dr. Lênio Streck, entre os painelistas que vão falar sobre a questão do direito penal, da segurança pública, da efetividade do direito e da criminalidade urbana. Podia vir o Giuliani também, João Giuliani Filho, né? Pois é, seria ótimo, nome, né? O prefeito de Nova York quando fez o... Nós vamos fazer um painel que vai fazer o seguinte, vai botar a esquerda e a direita no painel. Colocou na mesa assuntos cabelosos. Os cabelosos é o seguinte, presidente respondeu. Eu tive no início do ano passado com o presidente nosso do Cindy Lojas aqui, o Paulo Cruz, reclamando muito disso. Porto Alegre, na época que eu era secretário, tinha 200 fiscais da SMIC. Hoje tem 17. Porto Alegre tem 30 mil servidores públicos. Onde foram os outros? Se aposentaram. Mas procuradores do município tem quantos? Acho que deve ter uns 200. Tem mais que o Rio Grande do Sul inteiro. Eu perdi aqui o fio da meada. Se aposentaram os fiscais. Se aposentaram os fiscais. Tem 30 mil servidores públicos em Porto Alegre. Tem 10 mil aposentados. Esses 10 mil aposentados vão representar, nesse ano, um custo de 980 milhões de reais ao Previmpa, que o Tesouro do município vai colocar lá. Desses outros 20 mil que estão na ativa, 54% de um orçamento de 7 bilhões de reais são comprometidos com o salário desses servidores. Então a prefeitura, infelizmente, hoje está sem condições de contratar ninguém mais. Eu peguei a frota de carros da Câmara e doei metade para a Guarda Municipal. Eram 10 carros que tinham na Câmara, não era para a utilização dos vereadores, era para a estrutura administrativa. Doei a metade agora em março, início de março, para a Guarda Municipal. Não tem dinheiro para contratar guarda, para botar na Guarda Municipal de Porto Alegre. É triste isso. Nós vamos ter que encontrar meios. Os meios já sei qual é. Aumentar imposto, aumentar IPTU, vai arrebentar de novo na sociedade. Isso ontem o prefeito esteve lá, né? E ele insiste sempre nessa tecla, nós temos que encontrar algum meio que não seja, não sei como é que se faz essa mágica do Malbatarran aí, que era aquele homem que calculava, mas que não seja aumentar. Vamos ter que privatizar a Carris, vamos começar a privatizar. Sabe quanto que a Carris custa para o Porto Alegrense, para os cofres da prefeitura todo ano? Nesse momento, 55 milhões de reais de déficit. A Procempa, que é uma empresa de informática que deveria dar lucro. Qualquer lugar do mundo. Pior do que isso, tem um monopólio.
Lá na Câmara, eu utilizo o serviço da Prosempa, então ela tem monopólio, ela tinha que dar lucro. Ela custa 6 milhões de reais por ano aos cofres de Porto Alegre, de prejuízo. Portanto, dá prejuízo, a Prefeito do Tesouro vai lá e tem que botar. Essa é uma questão que tem que ser enfrentada. Agora, nós estamos vivendo, já que ele falou em esquerda e direita, nós estamos num país que, talvez nesses movimentos pendulares, que dizia o Golbery Couto Silva, que a gente vive de sístole e de diástole, a gente saiu de um período de ditadura e foi para um período que tudo pode. Então, não, tudo não. Isso aí é onda, que tudo pode, não pode. Não, nada pode. Mas viveu, mas olha a Cidade Baixa. Pegar uma legislação ambiental, pegar um PPCI, é tudo... Mas olha a legislação ambiental, não pode nada. Olha a legislação de patrimônio histórico, também não pode nada. Mas olha por outro lado, as agora coisas estão caindo. Agora, por decreto, transferir a zona boêmia de Porto Alegre para o centro. Não, que é um outro absurdo. Mas por decreto? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se criou esses direitos para todo mundo, Paulo Sérgio Pinto. E aí as corporações, é muito difícil falar isso, porque são muito fortes. Na internet se mobilizam muito. Aí os caras, não, mas é direito, não sei o que, tu não consegue mexer nessas estruturas que elegem muita representação política, que tem mais poder do que nós que somos desorganizados nesse aspecto. Eu falo, me forjei numa casa empresarial trabalhando lá. Sempre digo, o empreendedor, o empresário no Brasil é o elefante do circo. Ele soubesse a força que tem, ele era o dono do circo. Mas o pessoal que defende empreendedorismo, liberdade, esse tipo de coisa, não se organiza. A classe média, profissionais liberais, engenheiros, advogados, dentistas, contadores, publicitários, não se organizam. 431 mil pessoas que não votaram em Porto Alegre, é porque não tem consciência política. O senhor é um líder classista, então responda a ele. Então, por que o empresário não se organiza? Não, na verdade, eu não compactuo com isso. Eu acredito que a gente tem um foco muito claro no desenvolvimento do país, na forma de dar sustentação para os setores produtivos. Política não é a nossa área, né? Infelizmente, nós temos que nos posicionar de uma forma mais forte, infelizmente. Né? Então, só para lhe dizer, presidente Nagelstein, a questão dos camelôs, né? O senhor falou que tem 17 fiscais aí. Dentro de uma área, o senhor disse que tem formação empreendedora, a gente procura sempre fazer mais com menos. Claro. Então, uma sugestão ao senhor, à Câmara de Vereadores e ao prefeito, de que utilize esses 17 mais a força da polícia e investigue de onde vêm esses produtos que são comercializados. Porque essas pessoas que estão ali abancadas ou situadas na calçada, impedindo inclusive o trânsito, elas usam aquilo ali como um meio de vida. Para não roubarem, elas comercializam produtos. Claro. Agora são as mulas, né, que estão trazendo e distribuindo o produto. Claro. Então nós temos que atacar a origem disso. Sim. Com 17 fiscais, eu acredito que isso seja possível, né, com a força da polícia, da investigação. Desculpe te interromper, no debate, eu sou debatedor aqui, viu? Daqui a pouco sem problema. Eu outro dia jantei com o César, eu não vou dar o nome dele aqui, foi diretor de inteligência da Polícia Federal. Hoje ele está trabalhando numa grande empresa de comunicação do Brasil. É um cara que tem uma vivência de Polícia Federal, tem curso de especialização em lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, em droga na Colômbia, em terrorismo na França e em Londres. Então, um cara especializado. Se não adianta combater, falando de camelô, o camelô. Claro. E não adianta combater o depósito ali, naquele edifício abandonado, tem que combater de onde vem, é lá. E normalmente se segue isso pelo dinheiro. Até na época eu coloquei para ele, é o dinheiro, mas por que a Polícia Federal errou tanto com o Rocha Loures na mala? Se o Ministério Público, o Ministério Público que armou toda a mala e chamou a Polícia Federal nos estertores para seguir a tal mala, para acompanhar a entrega da mala e seguir a mala. Se fosse a Polícia Federal, GPS na mala, cédulas fotografadas, cédulas com aquelas tintas e câmera dentro da mala, que qualquer um que abrisse e já ia aparecer a cara do larápio. Então não se fez nada disso. E 4 quadras depois a Polícia Federal perdeu, e era sujeita a perder mesmo no Trânsito de São Paulo, o táxi. Então é isso. Não adianta combater aqui o camelô. Então não precisa nem o fiscal, vamos combater de onde vem esse produto. Como é que ele entra em Porto Alegre?
De onde vem? É esse que tem que combater. Como o armamento que vem do exterior. Buscar quem é que manda o armamento. Mas, na verdade, assim, Paulo Sérgio e meu nobre presidente Nagelstein, o problema é complexo. Agora, nós temos uma situação nova no país. Né? As lojas de free shopping no lado brasileiro. Na fronteira. Então, a legislação, ela vem para resolver um problema da fronteira, das pessoas que estão sofrendo. A economia sofre da fronteira em razão de uma legislação de época de guerra, né, que não pode se instalar indústrias em tantos... Sim, mandar embora a História Enzo aqui do Rio Grande do Sul. Então, veja bem, aí se cria uma situação que seria a solução das fronteiras. Uma loja de free shopping, com o brasileiro podendo comprar lá, com um valor de $150. Aí se vê nossos deputados indo a Brasília, negociando com a Receita Federal para aumentar essa cota, para passar a $300 também. Ora, eu tenho 3 filhos e a minha esposa. Eu vou para lá uma vez por mês, 3 vezes 5, são $1.500 que eu posso comprar. Eu compro para o ano todo mercadorias lá, eu pego meu carro, ou pego um ônibus e vou lá. Está se criando um outro problema maior, que é o quê? Sonegação de impostos. Ou seja, aquelas lojas que se instalarão lá, elas são de origem... Qual é a origem? Quem são os grandes empreendedores? Né? Em nível mundial, são os mesmos que são monopolizados. Todo mundo, né? eles vêm para Foz do Iguaçu. Né? Então, é difícil, é complexo, nós precisamos ser maiores, e por isso que eu disse no início da minha fala, nós precisamos escolher pessoas competentes, pessoas que tenham o preparo para olhar o problema como um todo. Se larga no colo do presidente da Câmara de Vereadores, do prefeito Marquesan. E o problema é um vício de origem nacional, ela é macro, ela é mundial. Né? Então, nós precisamos também pensar de uma forma maior. Eu só queria fazer, o presidente Koch tocou num assunto importantíssimo, que, a meu ver, é o que está uma das grandes mazelas da nossa estrutura hoje do Brasil. Eu, há tempos atrás, acho que no ano passado, li a biografia de Getúlio Vargas, escrita pelo Lira Neto, são 3 volumes, eu recomendo. É um pouco pesado, porque cada volume são quase 500 páginas ou 300 páginas. Mas ali se tem... Das favoráveis foi melhor. Não, mas eu quero dizer que ali tem o retrato da estrutura tradicional do Brasil. Desde aquela época e antes disso também, na época de Borges de Medeiros, enfim, do pai do Getúlio, enfim... Há uma estrutura de poder criada no país que privilegia o compadrio e privilegia pessoas que não têm a necessária competência, isso que o Koch falou agora há pouco, para determinada área. E isso se repete através dos anos. Quer dizer, eu sou presidente de alguma entidade. O meu tesoureiro será o Walter Nagelstein, porque é meu amigo, não porque ele entende de finanças e ele tem a gestão desta coisa. E isto se reproduz a cada momento na estrutura brasileira. O pior que é o seguinte, o pior é que isso é um modelo mental. Exato. Né? Não é só isso, porque hoje está reproduzido no voto. Exato. A pessoa não vota no cara e não é uma análise qualitativa. O Koch, se vai contratar um gerente para o negócio dele, vai ver se o cara tem qualificação, se ele fez uma faculdade, se ele sabe o que é um fluxo de caixa. O eleitor não pensa nisso. Ele pensa se a pessoa tem carisma. Né? Ou se... Ele nem pensa. Se tem carisma, vota na pessoa. Exatamente. Então é um modelo mental que está reproduzido. Por isso que necessariamente as pessoas que estão no processo político não têm, via de regra, e é difícil para alguém que está dentro da política fazer essa crítica, porque o espírito de corpo te expulsa, obviamente, né? Mas eu só quero desfazer uma intriga que ele fez aqui com o meu presidente, tá? Eu não critiquei o empresariado. Paulo Sérgio gosta de... Não, disse que tu criticou, eu disse para ele, o senhor é um líder empresarial, responda. O que eu disse é o seguinte, a esquerda se organiza e sabe colocar os seus representantes. Os evangélicos, por exemplo... que eles não se organizam. Eu disse que é preciso... A única coisa que eu disse, vamos dizer bem da verdade, Vitor Koch, o senhor é um líder empresarial, responda. Responda. Foi isso. Não, mas na verdade, eu entendi muito bem, não existe nenhum desafio, mas o empresário, ele, por cultura, ele é dirigido a fazer gestão.
dos negócios, né? Então, a gente tem esse grande problema de não se envolver politicamente na administração do país, mas é mais do que na hora de nós nos posicionarmos. E essa bancada que tem o dever de orientar e como nós estamos diretamente em contato com formadores de lideranças, nós precisamos sempre, constantemente, orientá-los de que basta o tapinha nas costas, basta o partido, basta do amigo, basta do conchavo. Nós precisamos sim agora acordar. Basta da emenda. Tinha que acabar. Nós precisamos constantemente, como empresários, assumir um papel de convencimento e de clareza na informação. Não escolha mais o amigo do seu amigo, não escolha mais aquele que tem afinidade com o partido do seu pai, não escolha mais aquele que tem um partido mais forte, mas sim o que tem competência. E esse é um papel que nós, empresários, precisamos assumir. Grandes histórias, meu caro presidente Vitor Koch, começam nas melhores vinícolas, o senhor sabe disso. Se transformam em vinho e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões, os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência e, obviamente, carregada de esperança de um bom vinho na Vinhos do Mundo, ali na Cristóvão Colombo, 1493, na Atua da Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César 203. A Unicred tem um lembrete para você, cooperado. Na hora de fazer a declaração do seu imposto de renda, utilize o código 136 e para receber a restituição, passe em unidade de negócios da Unicred, verificando a possibilidade de antecipar o valor a ser restituído ou até mesmo financiar o valor a ser pago no imposto de renda. Se necessário, fique mais tranquilo com seu imposto de renda junto com a Unicred. Verifique a disponibilidade junto à sua cooperativa Unicred. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e bipresidente, presidente da Sul Rio Grande de Medicina e presidente da Bienal do Mercosul. Está fazendo um belo trabalho em prol da nossa cultura brasileira e internacional, com esta que é uma das grandes mostras do mundo, nosso Gilberto Schwartzman. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes no tratamento do câncer. O câncer de pulmão, por exemplo, é um dos maiores desafios da medicina dos nossos tempos. É o câncer de maior mortalidade no planeta, pois surgiram novas estratégias de tratamento que são revolucionárias contra esse tipo de tumor. Hoje há tratamentos disponíveis, os quais são muito mais eficazes e seletivos contra a doença, e foram desenvolvidos para neutralizar de forma muito específica a ação de proteínas anormais que fazem esses tumores crescerem. Converse com seu médico sobre isso. Obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. O debate continua aqui. Entendido, viu, doutor Walter? Tem coisa que não dá para falar, né? Mas hoje nós sentimos, quando eu e o doutor chegamos aí, o doutor Papalhão na tua sala, está muito picante, assim, né? Revendo publicidades antigas. Começou com grapete, né? Aí começou, e ali saudoso. Sentimos que o programa ia ter esse tom hoje, Mas assim, tão apimentado. Vocês não são do tempo da grapete? São do tempo da Mirinda. Ele vai dizer que o Lênin Streck é do tempo da grapete? Não. Da Mirinda Fanta também? Fanta? Sou do tempo da laranjinha e crush. E do Milano Limão. Não, mas grapete era 68, 69. Hein? 68, 69. E era Eu bom lembro que grapete. meu pai era distribuidor de bebidas e eu me lembro da grapete. Da grapete. Quem bebe, repete. É, isso aí. Lá de Caxias, grapete. É, isso aí. Lá de Caxias. E a Pérola, a cerveja Pérola. Cerveja Pérola também de lá. meu pai A era Polka, representante, te lembra da isso Polka? aí. E eu era tão grosso que eu fui ao Rio de Janeiro, tinha aquela churrascaria, a plataforma ali. Eu cheguei lá e pedi uma Minuano Limão. Coisa boa, né? Não, mas eu vim de Cachoeira em 61 e nós acostumávamos com picolé de pauzinho, né? Que era pura água.
Tu chupava ele até metade, já depois era só água. Aí descobriu que bom. Descobriu que bom, aqui eu enlouqueci, tio. Eu voltei para Cachoeira. Eu quis levar uma mala para Cachoeira, não me deixaram. Chica bom. Chica bom era uma Até delícia. hoje é bom. Esquibom, Chicabom. Eu nem naquela época não tinha esquibom, né? Mas o Chicabom era campeão. Tinha o limão, tinha bons tempos aqueles. E em casa se fazia com a forminha de geladeira. Sim, né? pegava aquela forminha de alumínio ainda, na época era forma de alumínio, trabalhava, abrir ela pra colocava um tirar. palitinho ali, tirava e Mas era uma delícia, essas né? sacadas empresariais, esses tempos eu encontrei um cidadão aqui em Porto Alegre que criou aquele paletas mexicanas. Né? E não existia no México. Todo mundo, foi uma febre aqui, acho que por uns 2 anos, deve ter ganhado um bom dinheiro. Tudo que era shopping, tudo tinha paletas mexicanas. Tinha fila, sim. Fila aqui há pouco. Né? E no México não tinha nada de paleta mexicana, foi uma sacada do cara. Vende no supermercado E era o até hoje. picolé do nosso tempo. E o grande fabricante de sorvete no mundo são os italianos, né? Tem faculdade de sorvete nos Estados Unidos lá. As grandes empresas, os grandes empresários que trouxeram para o Brasil foram buscar na Itália. A Itália é forte em sorvete. Eu tenho quase certeza que a Quibon veio na época, hoje é uma multinacional, né? Mas deve ter vindo da Itália também. Eu não sei se é verdade, doutor César, mas me contaram isso, que a expressão Häagen-Dazs não quer dizer absolutamente nada. Já ouviram falar nisso? É da Alemanha, né? Não Mas sabia. Você quer um nome alemão? Não Assim, há bom o sorvete Häagen-Dazs. Excelente, não há tradução para aquilo. Häagen-Dazs. Você que é alemão, Vitor Coca? Não sei. Não, tu... Pode dizer que nós vamos aceitar. O Jack nós... Düsseldorf. Em Düsseldorf. Saudade de Düsseldorf. Está indo agora para Hannover, não? Não. Eu vou a Detroit agora com a GM no fim do... Agora vocês falaram, me deu saudade da nossa Varig, porque a Varig eu fui morar em 93, 6 meses em Paris lá. E tinha a loja da Varig no Champs-Élysées, foi a primeira vez que eu comi o Häagen-Dazs, que do lado tinha uma loja da Häagen-Dazs. E aí... Bela loja da Varig. E a Varig era né, que saudade... Era a embaixada do Brasil, né? Agora eu vi esses dias, quando o presidente Lula foi preso, o pessoal da Varig aí... O quê? Celebrou, né? O Lula foi preso? Pois é. O pessoal da Varig celebrou, porque a história obviamente que a Varig tinha problemas de gestão, enfim. Tem um passeio maravilhoso que o Porto Alegre... Por que o Lula estava tomando aquela garrafinha? Água que passarinho não bebe, né? A Gleisi Hoffmann que sabe o que ele estava tomando. Tá aí, e a Manuela também, a Manuela viu de perto. A Manuela veio, viu. Pode falar da deputada Manuela, porque ela vai pedir direito de resposta. Direito de resposta e aciona todo mundo. A Manuela aqui, ela tem cadeira cativa. Ela não vem mais porque não Sabe por que ela botou aquela bolsinha? Ela tem cadeira cativa. Só marketing, né? Lute como uma garota. O que isso quer? E ajeitava, mas enfim. Convidar as pessoas para conhecerem ali na ida do aeroporto aquele shopping que abriu ali, antes da curva. Onde é o Laçador. Isso, shopping Laçador, eu acho que até o nome. E tem o Museu da Varig ali. E nesse Museu da Varig tem as roupas das aeromoças da Varig. Que coisa espetacular que é aquilo, né? Para a gente ver um tempo que... Esses dias eu estava pensando, as grandes empresas daqui do Rio Grande do Sul acabaram ou se esboroando ou indo embora daqui. Até há pouco tempo nós tínhamos ainda grandes empresas. A maior parte delas ou mudaram a sede para São Paulo. A Grandene foi para o Nordeste, né? A Grandene, o doutor Cirne Lima era um grande mecenas, saiu da Copesul, a Gerdau trocou para São Paulo, a direção da RBS... O Saudade Tramontina, que continua aqui. O Duda foi morar em São Paulo. O Zafari continua aqui. A Tramontina tem planta nos Estados Unidos. Eu estive lá nas fábricas. Tem 2 plantas no Texas, lá em Houston, no Texas. A administração está aqui no interior do Rio Grande. Onde é que fica a sede do Walmart? Não fica numa grande cidade, fica em Bentonville. Essas de Porto Alegre nós perdemos, né? E isso, nós temos que fazer um esforço para recuperar isso, como Estado. Como o Estado que, num determinado momento, liderou o processo político e de desenvolvimento do Brasil. Hoje, questão de inovação e tecnologia, Santa Catarina está passando que nem um foguete por nós. Ali no entorno de Florianópolis, empresas de alta tecnologia, de informática, de software, iniciativas que envolvem startups, que envolvem universidades. Aliás, essa semana houve uma assinatura histórica. O reitor da URGS, da Unicinos e da PUC assinaram um convênio para a inovação sob a batuta de um cidadão que eu conheci há 4 anos atrás em Barcelona, se chama Jorge Piquet, que é o idealizador do processo de revolução tecnológica que Barcelona passou. Vamos então ao ponto final com Gimo e a nossa FCDL.
Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ao seu César. Pouca gente sabe, os caras me perguntam, mas é o seu mesmo ou está de gozação com ele? É o nome do ex-governador, Alceu Colares, meu querido Mas amigo, né? Deve tem estar um nos nome, assistindo Alceu aí. César, né? Grande. Alceu César, e Alceu de Deus, Alceu de Deus Colares. Mas, Paulo Sérgio, eu acho que nós somos um país doente, né? Pelo número de farmácias que nós temos. Na minha rua ali, eu moro no Menino Deus, ali entre a Ganso e a Ipiranga, estão abrindo 3 farmácias novas, já tinham 5 ou 6. Quer dizer, eu não sei se são mais ou menos 200 metros, cabe 7, 8 farmácias. Na Rua da Praia, entre a Uruguai e a General Câmara, eu contei esses dias, tinha 11 ou 12 farmácias. Então, não é uma coisa natural e normal isso aí. O preço dos remédios. Eu agora estive em Porto Rico, nos Estados Unidos, que é o lugar que o imposto é mais caro, é 14,5%, 15%. O remédio que eu tomo, eu sou pré-diabético, o Jardiance, eu pago R$190 aqui. Sabe quanto é que custa nos Estados Unidos? $20. É 1/3 do valor. O Liptro, a mesma coisa também, que é outro remédio que eu tomo. Poxa, onde é que vai isso? É imposto? É o lucro das farmácias? Eu fiz o link ligando as farmácias novas que abrem, esquinas que são valorizadas em Porto Alegre, está abrindo de todas as bandeiras que se imagina, né? Então, eu acho que o Brasil não é só o Rio Grande do Sul, é um país doente. Você vai no Rio de Janeiro, São Paulo, farmácia ao lado de farmácia. Eu me lembro quando eu morei em Lisboa, nos anos 70 lá, era uma farmácia pela cidade de Lisboa durante o fim de semana. Não existia, Agora, e isso se mantém. Lá em Virginia Beach, fui procurar uma farmácia lá. Poxa, olha... É só supermercado, aquelas... as drogarias, All Green, a CVC... Mais longe uma da outra. Não, e eles vendem... Boa noite, Paulo Sérgio. 2 frases ficaram famosas nos últimos anos. A primeira, a arena não é do Grêmio, Fábio Costa. A segunda, primeiro tiramos a Dilma, depois vamos tirar o Temer. Esta última de responsáveis brasileiros que ajudaram no golpe para tirar uma presidente eleita legitimamente com 54 milhões de votos. Na verdade, são brasileiros que se dizem contra a corrupção, mas pararam de bater panela contra os corruptos. Dilon Camilo. Mas ele está se mexendo esse já, Dilon. Esse é o ponto final. Primeiro que né, César, caminhar pela Rua da Praia é uma tristeza hoje em dia, né? Qualidade não só dos... Essa semana eu fui lá e tirei uma foto, uma cidade suspensa, tinha uma rede dependurada na frente do edifício Santa Cruz. Rede mesmo. Mas não é só isso, né? O piso da Rua da Praia é vergonhoso. Na esquina da Salgado Filho, ali, acima da esquina Democrática, tem um galinheiro ali. É igual um galinheiro, é uma estação de controle da qualidade do ar, mas tem aquela mesma tela igual de um galinheiro. No centro de uma cidade, tu vai a Chicago, nos Estados Unidos, tem aquele feijão, aquele prateado, lindo, uma escultura, qualquer cidade do mundo. Então a gente precisa se resgatar como cidade. Vocês falaram... Sabe me dizer o seguinte, onde é que está falar em escultura, onde é que está o busto do Getúlio que estava na prefeitura de Porto Alegre, no alto da escada? A gente entrava na prefeitura e a gente chegava o busto do Getúlio. Acho que o prefeito pediu para tirar ali de cima e colocou embaixo da escada ali na lateral. O quê? Foi. Saiu lá de cima, ali de onde estava, com a frase do Getúlio Vargas. Sim. E veio para baixo da escada. Está parecido com o busto do Brizola no Palácio Piratini. Tinha até no Pedro Augusto, tinha andado por lá, mas tudo bem. Pois é, eu acho que, enfim, eu acho que a gente tem que se inspirar, já que vocês falaram nas uvas, vamos nos inspirar na videira, né? A videira é uma planta que sofre e que precisa sofrer para produzir bons vinhos. Vamos tentar aprender com a videira. Ela, em terrenos pedregosos, em terrenos secos, em terrenos áridos, ela se esforça e projeta suas raízes fundo e dá bons vinhos. Eu acho que o brasileiro precisa se inspirar um pouquinho nesse exemplo, já que a gente falou em vinhos do mundo. Nós estamos vivendo um momento que a gente precisa olhar para alguma coisa, para um exemplo como esse, para ver que desse nosso sofrimento todo que a gente está passando, a gente precisa tentar construir, quem sabe no final desse ano, Dr. Koch, uns frutos mais doces, pelo menos para as gerações futuras do nosso país. Emílio Papaleuzinho, nosso desembargador, com o seu evento, segundo seminário de Direito do Trabalho. Eu, no ponto final, eu volto a convidar. Eu acho que esta reforma trabalhista, essa legislação, ela está
com a sua eficácia, e com a lei está em vigor desde novembro do ano passado. Já passou o momento de ódio, já passou o momento de amor ao texto, novo texto legal. As correntes se levantaram, debateram, uns dizendo que isto é um atraso no direito de trabalho do país, outros dizendo que a redenção é o pleno emprego. Este momento já passou. Tudo ideológico. Nós temos que, como operadores do direito, como ter uma abordagem científica a respeito disso. Então, venha debater conosco nesse seminário, ele é muito importante. Já passou este momento do ódio, já passou esse momento do amor pela legislação. Agora nós precisamos, advogados, juízes, desembargadores, Ministério Público do Trabalho, saber o que vamos fazer com isso na prática, porque há uma responsabilidade muito grande. Há uma responsabilidade muito grande dessas pessoas com com o jurisdicionado, que é o destinatário final da norma. Dia 4 de maio, todo dia, ocorre no Walk Offices Praia de Belas, no auditório no primeiro andar, na Avenida Praia de Belas 1212, na frente do Shopping Praia de Belas. Inscrições na www.fscursosieventos.com.br. Liguem para lá e venham debater conosco, é o meu ponto final, Paulo. Nosso presidente do FCDL, Vitor Koch. Bom, Paulo Sérgio, primeiro te agradecer a referência ao nosso programa do Que-Comércio. Hoje é uma das maiores plataformas de EAD da América Latina, né? Onde nós damos condições aos empreendedores de qualquer setor produtivo a organizarem as suas empresas. Aqui se falou em organização durante a nossa conversa e eu creio que a organização ela se dá através do lema que nós temos na nossa bandeira, que é a ordem e o progresso. O progresso só vem depois que a ordem, né? E essa ordem falta muito no nosso país, o respeito à Constituição. A Constituição tem as suas brechas, tem coisas que precisam ser melhoradas. Agora vem a oportunidade para nós escolhermos legisladores e governantes que podem mudar esse panorama. Dizer também de que nós continuamos trabalhando pelo desenvolvimento do varejo no Rio Grande do Sul. Criamos também um plano de saúde na FCDL, um plano de saúde que vem a minimizar os preços dos empreendedores, os custos, e ainda dá medicamentos de graça. Quando o Dr. César falou no número de farmácias, o Dr. César sabe muito bem, falou que viaja muito pelo mundo todo e sabe que as parcerias público-privadas têm funcionado muito bem nos países e basta nós olharmos esse funcionamento e aplicarmos aqui. Por exemplo, na Espanha, você não abre um outro comércio se não prova que há viabilidade econômica, e assim em vários outros países. Aqui não, aqui quanto mais se abre, melhor, mas também finalizando... Mas melhor porque o povo quer, né? O povo precisa não sei de farmácia. Se o povo, não sei precisa, se nessa quantidade é um povo doente, é povo doente mesmo. Eu acho o brasileiro que é doente. Não precisa. É o povo brasileiro é doente. Eu acho que é um negócio, uma proliferação para buscar negócios lá na frente e vender para redes maiores. Mas, enfim... Não, eu estou falando em todas as farmácias. O povo é doente, por isso que ninguém abre nada para ter prejuízo. Eu sou inteiramente favorável que abra porque tem consumidor. Se eu tivesse consumidor ou automedicação, aí também há uma discussão. Mas, enfim, agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui no programa e dizer que continuamos firmes, acreditando de que o nosso país tem jeito. Obrigado, meu querido amigo Vitor Augusto Koch, presidente do FCDL. Aniversariando hoje o Nelson Jobim, nosso ex-ministro, homem dos 3 poderes, o Gilles Azevedo, que foi durante muitos anos assessor da Dilma, esteve no governo... Foi chefe de gabinete dela. Foi chefe de gabinete dela, esteve em vários governos aqui no estado também. Fernando Melingeni está de aniversário, o Carlos Reutemann, seu amigo argentino lá, piloto o Walter Salles Júnior, do Unibanco, Itaú Unibanco, grande figura. Não é diretor de teatro, né? Não é diretor de teatro, mas a família é dona, era dono do Unibanco e continuam sócios do Itaú Unibanco. É isso que eu estou dizendo. O meu querido Fernando Albrecht, de aniversário. Cascatinha? Está nos assistindo. Está nos assistindo, abraço pro Cascatinha. querido amigo. Está bem, uma boa recuperação, Fernando. Se recuperou bem. Yara Jalfim, também de aniversário, e o Bernardo Kramer,
Também de aniversário. Leonardo, nosso Tem muito amigo, gremista de é o aniversário. homem que mais faz votos que o Ronaldinho volte para o Grêmio, né? Um homem que trabalha, ele, o Nestor Rain e o Leonardo Lamarca. São pessoas que já fizeram volta Ronaldinho para o Grêmio. Olha aqui, ó. A Vera manda uma felicidade com a vitória do Inter ontem. Classificou. Ela foi abraçar o goleiro ontem, sabe o que é isso? Desceu para abraçar o goleiro do Vitória ontem. Ela e eu Nossa, que louco. Qual é o nome do goleiro? do E eu Vitória? também. Ele espalmou para dentro aos 43 do Não segundo espalmou tempo. nada, a bola na mão dele. Não, a bola veio muito em curva, indefensável. curva, assim. Indefensável. Em curva, o pior que a Alessandro centrou aquela bola. Depois daquela que é um Mas o que é um, Grai também não uma conseguiu infelicidade pegar. do goleiro. O Grai também não pegou, né? que é um bom jogador, mas o Toninho Cerezo tinha dado uma entregada igual na E bola. agora com as principais notícias da sua região, aqui de Porto Alegre, a Vera manda. Veio aí o Jornal da Pampa. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.